Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Nesta pequena vila isolada, sombreada por densas florestas e montanhas imponentes, o tempo parece ter parado. A neve cobre os telhados das casas de madeira e trilhas serpenteiam pela natureza intocada, onde a solidão é quase sagrada. É um lugar onde a história, embora escrita pelo sopro do vento e pelos sussurros dos mais velhos, foi esquecida pela maioria. Um pequeno número de moradores, agora idosos, lembra-se dos dias de glória, quando o riso ecoava pelas ruas de paralelepípedos e a imponente igreja ortodoxa dominava o horizonte. Hoje, a igreja parece abandonada, seu sino não toca mais e seu telhado em ruínas está coberto de plantas selvagens. Amina Kadyrova, a jovem muçulmana, chegará ali apenas um ano antes de sua morte, com sua família, que escolhera esta aldeia em busca de paz e isolamento. Ela rapidamente atraiu a curiosidade, e depois a desconfiança, dos moradores. Suas origens, sua fé muçulmana e sua natureza misteriosa, características que a distinguiam nesta aldeia predominantemente ortodoxa, faziam dela um alvo fácil para suspeitas. Dizia-se que ela frequentemente ia à floresta próxima, sozinha, ao cair da noite, para rezar em uma língua que ninguém entendia. Alguns a viam conversando com sombras, e os mais supersticiosos sussurravam que seus olhos brilhavam com um brilho estranho, como se uma luz interior brilhasse na escuridão. Não demorou muito para que os rumores se espalhassem, alimentados pela ignorância e pelo medo. Sussurrava-se que ela praticava bruxaria, que era uma emissária do mal, uma figura malévola enviada para corromper a alma pura da aldeia. Logo depois, uma série de eventos inexplicáveis começou a ocorrer. Animais foram encontrados mortos, plantações foram arruinadas por pragas e infortúnios pareciam se abater sobre aqueles que ousavam se aproximar de Amina. Um mês antes de sua morte, Amina conheceu Dmitri Markov, um jovem da aldeia que já tinha uma reputação duvidosa. Dmitri, filho de Arkady Markov, um magnata industrial local, era conhecido por suas ambições avassaladoras e fascínio pelo ocultismo. Dmitri há muito buscava acessar conhecimentos proibidos, acreditando que o verdadeiro poder residia em práticas antigas e místicas. Ele acreditava que as origens de Amina, sua conexão com diferentes religiões, poderiam abrir portas para conhecimentos proibidos e poderes inimagináveis. E assim ele se aproximou dela. O que poucos sabiam era que a família Markov não era apenas rica e poderosa. Também estava ligada, por gerações, a rituais ocultistas obscuros. Seu ancestral, Mikhail Markov, fora um alquimista notório, obcecado pela busca da imortalidade. Secretamente, ele havia deixado para trás um antigo grimório contendo instruções para rituais que envolviam sacrifícios humanos, e a família Markov guardava cuidadosamente a tradição. Dmitri, seguindo o exemplo de seu ancestral, buscou reviver essas práticas ancestrais. Ele estava convencido de que Amina, devido à sua fé muçulmana, possuía uma conexão espiritual única que poderia tornar os rituais ainda mais poderosos. Ele começou a seduzi-la, isolando-a ainda mais da aldeia e explorando suas crenças para manipulá-la. Eles frequentemente se encontravam na floresta, onde Amina, acreditando sinceramente estar rezando pela paz e pela salvação das almas, desconhecia que suas orações estavam sendo usadas para propósitos muito mais obscuros. Os rumores se espalharam, mas a vila, influenciada pela estatura de Arkady Markov, firmemente entrincheirada em seu poder, permaneceu em silêncio. Arkady, um homem respeitado e influente, ambicionava preservar seu nome e o legado de sua família. Ele não se importava com rumores. Para ele, o que importava era o bem-estar do filho, e se alguns sacrifícios tivessem que ser feitos para obter esse poder ancestral, então ele estava pronto para qualquer coisa. O desaparecimento de Amina não causou comoção a princípio, e sua morte foi rapidamente descartada como um acidente. Mas aqueles que conheciam os detalhes, como Alexei Petrov, o padre da aldeia, sabia que não era esse o caso. Alexei, embora um homem de fé, não ignorava a escuridão que espreitava nos cantos da aldeia. Sempre suspeitara que os Markov estivessem envolvidos em práticas ocultas, e sua intuição não o enganara. Lembrava-se das vezes em que vislumbrara Dmitri sozinho na igreja, lendo livros antigos e murmurando orações estranhas. Quando Vladimir Ivanov lhe trouxe a caixa de madeira contendo as cartas e o pingente, compreendeu imediatamente que não se tratava de um simples mistério. Era um chamado para desenterrar uma verdade cuidadosamente enterrada.
À medida que investigavam mais a fundo, Vladimir e Alexei descobriram outro detalhe chocante. A mina não morrera de uma doença natural. A causa de sua morte era muito mais misteriosa. De acordo com o diário encontrado na casa de Dmitri, ela havia sido sacrificada como parte de um ritual malévolo que, segundo Dmitri, deveria ter-lhes concedido a imortalidade. Mas as coisas deram errado. O ritual, longe de conceder o poder prometido, havia despertado uma força muito mais perigosa e maligna do que eles imaginavam. A caixa encontrada pelos cães vadios, as cartas misteriosas, os símbolos desconhecidos e o pingente de prata eram todos elementos ligados à maldição que pesava sobre a família Markov. O pingente, em particular, era o objeto-chave, um artefato antigo, transmitido de geração em geração, cujo poder era grande demais para os humanos controlarem. Cada portador do pingente tinha que confrontar a maldição a ele associada, e no caso de Dmitri, ela assumirá a forma de uma criatura negra com tentáculos, que se apossara de sua mente e o levará a sacrificar a mina por motivos obscuros. Vladimir e Alexei sabiam que a maldição só poderia ser quebrada se a verdade fosse revelada e se o pingente, o objeto amaldiçoado, fosse destruído. Mas, para isso, teriam que confrontar Dmitri, que se tornará uma criatura quase demoníaca, pronto para fazer qualquer coisa para proteger seu legado. Não se tratava mais de uma simples busca para solucionar um assassinato. Era uma luta pela sobrevivência da alma da aldeia, e talvez até do mundo. A batalha final, que aconteceria na orla da floresta onde a mina havia rezado, determinaria o futuro de todos. Numa noite de luar, com o vento gelado soprando por entre as árvores, Vladimir se encontra sozinho em sua pequena casa. O luar pálido ilumina fracamente as janelas, projetando sombras alongadas nas paredes. De repente, o telefone toca. O número que aparece é desconhecido, mas uma sensação de desconforto domina assim que atende. Uma voz trêmula de mulher ecoa pelo fone. É Irina, irmã de Dmitri Markov. Vladimir, você precisa se preparar para a verdade. Tudo vai vir à tona esta noite. Ela sussurra, com a voz carregada de medo e desespero. Ela lhe conta que, desde a morte de Amina, a família Markov foi amaldiçoada. A sombra da maldição caiu sobre eles como um veneno insidioso, corroendo lentamente suas almas e espíritos. Irina, dividida entre seu amor filial e o conhecimento do que seu pai e seu irmão fizeram, está determinada a se libertar das garras da família. Mas, acima de tudo, ela busca redenção e, por meio da verdade, espera se libertar da culpa de ter sido cúmplice, mesmo que indiretamente, de suas ações. Eu sei o que você vai dizer, Vladimir. Sei que não sou inocente em tudo isso, ela confessa, com a voz pesada. Mas não aguento mais viver com esse fardo. É por isso que vim. Para ajudar você a descobrir a verdade. Para destruir esse segredo, a qualquer custo. Irina revela que, durante anos, Dmitri e seu pai Arkady, cegos pela busca por poder e imortalidade, sacrificaram muito mais do que a vida de Amina. Eles sacrificaram sua humanidade. Ela combina um encontro com ele na orla da floresta, perto da velha igreja, onde tudo começou. Venha sozinho, Vladimir. É tarde demais para hesitações. Naquela noite, depois que a neve caiu, Vladimir, acompanhado de Alexei, foi à reunião. A lua brilhava alto no céu, mas parecia que a própria noite estava ficando mais densa, mais opressiva. Ao chegarem à casa dos Markov, viram a silhueta de Irina esperando por eles em frente à grande porta de madeira. Seu olhar estava cansado, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. A casa mudou desde a última vez que pisei nela, disse Irina, aproximando-se da porta da frente, que rangia com o peso da história. Mas a maldição permanece. Por favor, entre. Lá dentro, o ar está carregado de poeira e cheiro de decomposição. As paredes estão forradas com antigos retratos de família, imagens congeladas no tempo, rostos há muito desaparecidos. Irina os conduz a uma biblioteca secreta, onde um antigo diário, o de Tatiana Markov, a matriarca, é guardado. É lá que tudo jaz escondido, a verdade enterrada há décadas. O diário, escrito pela letra trêmula de Tatiana, revela os segredos mais obscuros da família. Conta suas primeiras incursões em rituais ocultos e os sacrifícios feitos em busca da imortalidade. Mas a revelação mais importante é a existência de um artefato, um pingente que Amina usava antes de morrer. Tatiana havia escrito que o pingente era a chave,
não apenas para desvendar o segredo da maldição, mas também para invocar um poder ancestral capaz de reverter a ordem das coisas. No entanto, nenhuma delas sabia exatamente qual poder o pingente continha, nem o que poderia estar por trás dele. Então, eles partem em busca do pingente. A busca os leva a um velho celeiro abandonado, nas profundezas da floresta, um lugar onde o luar jamais alcança. Lá, no fundo do celeiro, em uma pequena caixa de madeira intrincadamente esculpida, eles descobrem o objeto. Assim que tocam o pingente, uma luz estranha, ofuscante, quase irreal, escapa dele. Começa a emitir vibrações que sacodem o ar, como se o pingente, uma vez despertado, tivesse começado a liberar uma força muito aprisionada. À medida que a luz aumenta, os aldeões, atraídos por esse fenômeno sobrenatural, reúnem-se na praça central. Os murmúrios aumentam em volume, e uma estranha sensação de terror coletivo toma conta de todos. Mas então Dmitri Markov, desfigurado e devastado por anos de rituais profanos, aparece. Ele avança, com a figura distorcida pela dor e pela loucura. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela obsessão, revela apenas um ser consumido pela escuridão. Você nunca vai entender, ele cospe, dando um passo à frente. Este pingente é a nossa única chance. Sem ele, estaremos todos condenados a desaparecer. Os olhos de Irina se enchem de lágrimas, mas ela dá um passo à frente, determinada a pôr fim ao que devastou sua família. É tarde demais para nós, Dmitri. A maldição precisa ser quebrada agora. O confronto entre Dmitri e os aliados de Vladimir atinge seu clímax. A luz do pingente torna-se quase ofuscante, uma energia ancestral e indomável que parece emana da pedra. As sombras da floresta, ecos da maldição, desdobram-se como uma onda devastadora. Uma força invisível arrasta Dmitri para um redemoinho de escuridão, engolfando sua forma distorcida. No momento seguinte, tudo retorna à calma. Dmitri não passa de uma lembrança, uma sombra que desapareceu na escuridão. A mina, o espírito da garota, então aparece, flutuando no ar como uma névoa leve. Seu olhar, suave e triste, se volta para Vladimir, Irina e Alexei. Finalmente estou livre, ela sussurra, antes de desaparecer na luz do céu noturno, libertando sua alma. A aldeia, agora livre do fardo da maldição, começa a se curar lentamente. As pessoas retornam para suas casas, mas a atmosfera mudou. Há uma nova paz, uma serenidade que se instala lentamente. O pingente, agora desprovido de seu poder maligno, está enterrado no coração da floresta, perto do local onde a mina havia rezado. As árvores ao redor do túmulo parecem silenciosas, como se guardassem um segredo, uma última lembrança de uma era passada. Mas a cada lua cheia, alguns afirmam ouvir sussurros nas árvores. Orações, quase inaudíveis, carregadas pelo vento. É como se a voz de Amina, suave e reconfortante, continuasse a ressoar pela aldeia, um eco final de um passado distante, lembrando a todos que, às vezes, os segredos do passado nunca podem ser completamente esquecidos.